Fala, meus amigos corredores e corredoras. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre teste de corrida, sobre os testes de pista que eu costumo utilizar, que eu costumo aplicar com meus alunos. Então, antes de tudo, antes de a gente escolher e selecionar um teste, a gente tem que ver que nível de condicionamento na sua avaliação está esse corredor. Você faz um questionário de anamnese, bate um papo com o corredor, esse corredor que te procurou, e aí você vai ter uma ideia de qual nível de condicionamento ele está. Partindo desse primeiro passo, a gente vai selecionar um teste direcionado para esse nível de condicionamento. Então, eu vou começar falando sobre um teste que eu costumo utilizar com corredores iniciantes, que são aqueles corredores que não estão muito acostumados a correr, estão começando na corrida, ou então estão retornando, já correram, mas estão voltando, estão há muito tempo parado, que é um teste de 5 minutos. É um teste que eu gosto muito, é um teste da Bonneville, é um teste de 5 minutos. Nesse teste, normalmente eu aplico esse teste na pista de atletismo, a gente coloca o avaliado para correr e nós vamos marcar um tempo de 5 minutos. No final dos 5 minutos, nós vamos parar o relógio e marcar a distância final que esse corredor fez. Ao longo do teste, nós vamos sinalizar para esse corredor com um apito a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, nós vamos apitar para sinalizar para ele que está passando 1 minuto do teste. Beleza? No final, a gente registra esse valor, esse tempo final, e aí a gente coloca numa fórmula e encontra como resultado o VO2 máximo e a VVO2 relacionada a esse VO2 máximo. Então, esse teste é um teste indicado para iniciantes. O teste de 1.600, que é o segundo teste que eu vou falar para vocês aqui, é um teste que eu costumo utilizar para corredores intermediários e até corredores avançados. É um teste que eu também utilizo na pista, é a pista de 400 metros, é a pista de atletismo. Então, na pista, ele vai dar 4 voltas na pista de atletismo e no final nós não vamos pegar a distância. Nesse teste, nós vamos pegar o tempo final. Então, pegamos o tempo final, colocamos numa fórmula e vamos encontrar também o VO2 estimado, o VO2 máximo estimado e a VVO2, que é a velocidade aeróbica máxima também estimada. Além disso, eu costumo utilizar a fórmula de Sotero, que vai estimar o limiar anaeróbico. Então, nós temos o VO2 máximo, a VVO2 máxima e o limiar anaeróbico no teste de 1.600. O teste de 3.000 metros, eu só costumo utilizar para corredores de alto rendimento, corredores de elite. Porque é um teste que tem uma longa distância. Alguns treinadores utilizam esse teste com indivíduos iniciantes e com indivíduos intermediários, mas é um teste que, às vezes, se você colocar uma pessoa iniciante para fazer esse teste, ela vai entrar em fadiga, vai reduzir a velocidade dela com muito pouco tempo, e até menos, às vezes, do que 5 minutos. Então, esse teste, para essa pessoa, vai ter uma duração muito maior do que 5 minutos. E aí, você vai ver a velocidade dela despencar, e aí a gente vai ter um resultado do teste que não vai ser tão confiável. Então, por esse motivo, eu não costumo utilizar esse teste com corredores que correm acima de 10 minutos, 10 minutos e meio. Então, para você ter uma ideia, o corredor tem que estar correndo aí em torno de 3,20 por quilômetro, 3,30 no pace médio. Então, é um teste que eu não costumo utilizar. Vejo alguns treinadores utilizando, eu não costumo utilizar por esse motivo, porque a gente acaba tendo um resultado não muito confiável. O último teste que eu gostaria de falar para vocês é o teste da UMTT. É um teste que é o padrão ouro dos testes de pista. É um teste que a gente chama de o teste do VO2 máximo, o teste da VVO2 máximo. É um teste onde a gente utiliza uma bicicleta. Essa bicicleta colocamos o velocímetro na bicicleta para poder marcar a velocidade. Vamos usar 2 avaliadores, um avaliador pedalando e o outro avaliador do lado de fora, marcando o tempo e sinalizando para o avaliador que está na bicicleta, em que momento ele vai mudar o estágio do teste. Então, o teste ele começa, a gente demarca a pista com cones a cada 50 metros. Nós vamos demarcar essa pista com cones e iniciamos o teste com uma velocidade de 7 km por hora. A cada 2 minutos, nós modificamos o estágio do teste. Nós aumentamos 1 km por hora a cada 2 minutos, com o apito sendo sinalizado pelo avaliador que está do lado de fora, para que o avaliador que está pedalando aumente a velocidade a 1 km por hora. Qual é o critério para parar o teste? O critério para parar o teste está na marcação dos cones. Por isso a gente coloca os cones. Porque quando o corredor começa a se afastar do avaliador da bicicleta a mais de 50 metros, é um critério para finalizar o teste. Então, por exemplo, se ele está fazendo o teste a 16 km por hora, no estágio de 16 km por hora, e ele não consegue completar esse estágio, a velocidade aeróbica máxima dele é de 15 km por hora, não é de 16, porque ele não completou o estágio. Então, como ele não completou o estágio, a velocidade aeróbica máxima dele é do estágio anterior.
mas a gente pode estimar essas velocidades intermediárias. Por exemplo, se ele fez dos 2 minutos 1 minuto, a gente pode colocar como 15,5 km por hora. Então, nós podemos fazer dessa forma. Os testes, eles têm objetivos, eles são excelentes ferramentas. O primeiro objetivo do teste é durante o teste, normalmente eu costumo marcar as parciais. Para quando eu for fazer o reteste, eu vou analisar as parciais do meu atleta. Por exemplo, eu vou colocar aí na tela, para vocês verem, aí, as parciais do teste meu. A cada quilômetro, vocês podem ver, a cada quilômetro, você vê aqui na linha inferior, o quilômetro 1, esse corredor fez a 1 minuto e 20. Aí você vê que no segundo quilômetro, desculpa, na primeira volta, né? Na segunda volta, você vê que ele já aumentou o tempo da volta. Cada volta aí representa a volta da pista de atletismo. Então, a primeira volta ele fez a 1 minuto e 20, a 18 km por hora, eu faço essa conversão também. E aí, na segunda volta, ele já subiu o tempo. Na terceira, ele subiu mais ainda. E na quarta volta, aí entra aquele efeito psicológico, né, que a gente sabe que tem, ele já deu um gásinho no final e fez 1,25. Então, por que eu faço isso? É uma ferramenta importante para a gente ver as parciais e como varia dentro do teste as voltas que esse corredor está fazendo. Então, é uma ferramenta interessante. Outro ponto que a gente tem, outro recurso que a gente tem com os resultados do teste, é saber que nível de condicionamento esse corredor se encontra. Então, por exemplo, aqui, nós vamos ter os resultados. Essa marquinha verde representa a VVO2, que é a velocidade aeróbica máxima dele. A marquinha amarela representa o limiar anaeróbico, que é aquela fórmula que eu falei. Esse teste é um teste de 1.600. A gente tem o limiar anaeróbico e tem a VVO2 máxima dele, que é a velocidade aeróbica máxima. E os outros percentuais. A partir desses outros percentuais, nós vamos utilizar esses percentuais para prescrever o treinamento dele, para distribuir esses percentuais dentro da dinâmica de carga, de intensidade do treino do corredor. É óbvio que a gente vai usar cada percentual até intensidades supramáximas, intensidades acima do 100%, dependendo do nível desse corredor, para prescrever em cima dos métodos. Por exemplo, o método intervalado, ele vai ser prescrito em cima de determinado percentual. O método de repetição, outro, normalmente acima de 100%, então é velocidade supramáxima. O método intervalado, normalmente a gente utiliza a velocidade de VO2, ali acima de 100%. Ver corrida em limiar. Como é que eu sei que eu vou prescrever? Onde eu vou prescrever essa corrida de limiar? Em cima do pontinho amarelo próximo a ele. A gente pode ser que a gente tem que fazer algum ajuste, porque o resultado eles são estimativos, eles são estimados. Então a gente pode fazer algum ajuste no decorrer da prescrição. Mas esses percentuais, eles vão direcionar a nossa prescrição de intensidade de acordo com a fase que esse corredor está dentro do planejamento e o método que eu estou aplicando. Certo? Então, a gente pode ver o nível de condicionamento, a gente pode, com o resultado, distribuir essas cargas dentro da dinâmica de carga, pode comparar resultados, vocês podem ver aí, tem duas datas, uma data dia 1º de fevereiro e a outra data dia 6 de junho, a gente compara os resultados, vê as mudanças na VVO2 e esses resultados também vão impactar diretamente na nova prescrição, porque se mudou a velocidade aeróbica máxima, se mudou o limiar, eu também tenho que adequar, ajustar essas cargas de intensidade dentro do trabalho que eu estou fazendo. E também dá para a gente fazer a previsão de rendimento. Aí a gente tem uma previsão de rendimento de uma prova plana, a gente sabe que o corredor iniciante, ele é um corredor recreacional, normalmente ele faz uma prova de 5 km a 90% a 95% recreacional. O atleta de elite ele já faz essa prova de 5 km de 95% a 100%. A gente tem até alguns corredores recreacionais de nível bom, de nível excelente, que conseguem até passar um pouquinho de 95% da VVO2. Mas, normalmente é assim, 90% a 95% recreacional, 95% a 100% o atleta de elite, o atleta de alto nível. Então, a gente tem como saber, como prever dentro de uma prova plana, arriscar uma previsão de rendimento. Nesse caso aí, eu gosto de classificar meus corredores, esse é o corredor nível 3, preto, que trabalha no ritmo de 3 minutos e 58 e 3 minutos e 21 dentro da previsão de rendimento de uma prova de 5 km. Então, vocês podem ver como é uma ferramenta interessante a gente ter o resultado do teste. Ele serve para ver o nível de condicionamento, ele serve para comparar resultado, ele serve para prescrever treinamento, ele serve para fazer previsão de rendimento. Então, por que não fazer um teste? Né? Por que não a gente utilizar os testes a gente utilizar os nossos testes
para poder dar o melhor, entregar o melhor para os nossos alunos. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação sobre os testes de pista que eu costumo aplicar. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí embaixo, compartilha com seus amigos, compartilha com o pessoal. Espero que todos tenham um excelente início de semana, bons treinos para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, valeu!